Fala aí pessoal, eu sou o Thiago Lima e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. E eu vou direto ao assunto, eu pergunto de cara pra você. Você costuma fazer parte, costuma celebrar, costuma comemorar datas que na maioria dos casos foram impostas pela religião, juntamente com a política ou com o comércio? Você costuma fazer parte disso? Por exemplo, no dia de hoje, no dia 12 de junho do ano de 2020, Dia dos Namorados, você sabe o que realmente está por trás dessa data? Você sabe as ligações dessa data com uma das entidades, um demônio, basicamente podemos dizer assim, um deus pagão, que no caso é um dos mais antigos que existem, como por exemplo o deus Lupercus. Você sabe o significado espiritual que isso traz para a nossa vida? Bom, se você não sabe, eu vou fazer uma explanação nesse vídeo aqui. Eu recomendo que você também assista o vídeo feito pela minha esposa, postado ontem no canal dela, o qual ela fez um mini documentário e abrangeu toda a história entre a Lupercalia, que era o festival feito por eles, que envolve a adoração ao deus Luperco, juntamente com a transmutação, por exemplo, podemos dizer assim, feita pelo catolicismo romano, para a comemoração agora do dia de São Valentim, ou Valentine's Day, em alguns países, e como esse dia chegou a ser comemorado no dia 12 de junho, por exemplo, como temos aqui no Brasil. Eu vou usar uns trechos do vídeo dela. Quando eu terminar esse meu vídeo, eu recomendo que você vá lá estudar a história esmiuçada. É um vídeo com menos de 10 minutos e eu tenho certeza que isso vai agregar muita, mas muita informação. Se você não conhece o canal dela, recomendo que se inscreva, pois já está quase chegando a 100 mil inscritos. Eu agradeço de coração todos aqueles que estão acompanhando os nossos canais, pois fazemos tudo isso de coração e as informações chegam gratuitamente para todos vocês, informações que as pessoas não enxergam, como por exemplo essa do dia 12 de junho do ano de 2020. O significado espiritual disso realmente é muito mais pesado do que a gente imagina, pois no mundo em que vivemos, não vivemos apenas de coisas físicas, coisas materiais, apenas dinheiro, trabalho, comprar coisas. Na verdade, o nosso mundo é muito mais espiritual do que nós imaginamos. E a data do Dia dos Namorados, assim como a maioria das datas que são celebradas por esse mundo podre atual, regido por uma política e uma religião falsa que nós temos atualmente, eles são basicamente dominados por datas que celebram, na verdade, festas a demônios, festas a deuses pagãos. Por exemplo, na Bíblia, nas próprias Escrituras, o Criador abomina veementemente qualquer tipo de adoração, celebração, comemoração a deuses pagãos. E as pessoas, de forma subliminar, acabam fazendo isso em todas essas datas, muitas vezes sem perceber, sem saber o significado que tem cada uma delas. Para a gente começar a falar de Dia dos Namorados, nós temos que observar uma festa comemorada muito, celebrada muitas vezes na Roma Antiga, que, por exemplo, era a festa de Lupercalia. Para começarmos a entender essa história, devemos voltar lá no século III a.C. Nessa época existiam várias festas romanas pagãs, que, segundo muitos, eram as festas mais pervertidas da história antiga. Essas festas era a festa de Lupercalia, que era uma festa feita em homenagem ao deus Luperco, que é o deus da fertilidade dos rebanhos. Essa festa era comemorada no dia 15 de fevereiro. Nessa festa, os sacerdotes pagãos sacrificavam animais em cavernas. Saíam pelas ruas da cidade vestidos com a pele dos animais e chicoteavam as mulheres com os pedaços da mesma pele desses animais mortos para proporcionar a fertilidade. Como o próprio nome já diz, a festa de Lupercalia era celebrada em homenagem ao deus Lupercus. Esse deus Lupercus é uma das entidades mais antigas que existem e que, para a gente começar a entender toda essa história, a gente precisa observar quem realmente ele é e o porquê. O deus da fertilidade. O deus Lupercus é um dos deuses pagãos mais antigos que existem. Na mitologia grega, ele é chamado de Pan. Na Umbanda, é uma entidade que faz referência à fauna ou ao Exu. Pode ser chamado de Luperculus, Silvanus, Luperco, Diabo no tarô ou Capricórnio na astrologia. Luperculus é o guarda dos rebanhos, que tem por missão fazer multiplicar. Ele veio ao mundo com chifres, orelhas e pernas de bode, e acredite ou não, a festa do Dia dos Namorados tem origem nele. Caso a maioria das pessoas não entendam, o que houve na nossa história foi o seguinte. Após a morte de Cristo, após a morte do Messias, há mais ou menos 2000 anos atrás, após ele e os apóstolos terem nos ensinado uma boa parte das coisas que precisamos saber
para alcançar a vida eterna e espiritual junto com o Criador, os senhores do mundo na época, que estavam no Império Romano, para não deixar o Império entrar em uma decadência gigantesca, por um imperador chamado Constantino que teve uma ideia brilhante, eles conseguiram unificar o Império Político com o Império Religioso. E o que é que eles fizeram? Qual foi essa ideia brilhante? Juntar toda aquela infinidade de religiões pagãs, onde tinham pessoas e mais pessoas adorando a muitos deuses pagãos ali em Roma, com as coisas de Cristo. Por mais que naquela época eles perseguissem aos servos de Cristo, ou então aos servos da seita ali do Nazareno, como eles chamavam, cada vez mais pessoas começavam a surgir. E aí Constantino, em certo momento, disse, bom, eu acho que é melhor nós não perseguirmos mais eles, e sim nos juntarmos, pois assim o Império pode começar a crescer mais ainda. Constantino, aos 34 anos, agiu rapidamente para estabelecer a autoridade. Ele imediatamente declarou-se contra a perseguição aos cristãos. Mandou soltar todos os prisioneiros. Com isso, assegurou o apoio de uma importante minoria. Eu vejo um processo gradual de mudança religiosa. Constantino descobrindo mais sobre o cristianismo, pensando no que os cristãos poderiam fazer por ele, e lembrando da capacidade de resistência, da coragem mostrada por cada cristão que foi martirizado. Aí estava uma religião que talvez funcionasse para ele. Foi quando ele teve esse estalar, essa ideia, e acabou criando uma religião universal, uma religião que abrangesse todas as religiões ao mesmo tempo, incluindo alguns preceitos judaicos, incluindo também aqueles que seguiam ao próprio Nazareno, aqueles que seguiam a Cristo. E aí o que aconteceu? Ele criou, enfim, a religião católica. A palavra católica, se você não sabe, significa universal. E aí ele pegou várias celebrações dessas, que no caso eram consideradas pagãs, para entidades, para demônios, podemos dizer assim, para deuses pagãos, e para que as pessoas não parassem de comemorar, e assim os seguidores de Cristo passassem a comemorar também, ele misturou, ele juntou as coisas de Cristo com as coisas pagãs, e manteve viva também muitas datas, como por exemplo, o Dia dos Namorados, podemos dizer assim, em datas que eram de celebrações e comemorações pagãs. No canal de Espectro já havia falado a respeito do Natal, já havia falado a respeito da comemoração do Ano Novo, já havia falado a respeito do Halloween, da Páscoa, porque basicamente todas essas datas têm o seu fundo subliminar e, no caso, são adorações a demônios e as pessoas nem imaginam e continuam praticando e não sabem o grau de peso espiritual negativo que isso traz para a vida de cada uma delas. Como vocês viram aí, a celebração dos Dias dos Namorados, ela traz a carga dessa celebração feita ao deus Luperco antes mesmo da vinda de Cristo e que agora de uma forma subliminar pelo próprio catolicismo romano as pessoas continuam celebrando. Essa data, assim como as outras datas feitas pelo catolicismo romano, foi transformada na ideia de um homem que eles consideraram santo, São Valentim. Lá no século III, o imperador Cláudio II proibiu o casamento de soldados, pois ele acreditava que o soldado solteiro não sofria tanto em campos de batalha. Não pensava em mulher e nem em filhos, só que um bispo chamado Valentim continuou celebrando os casamentos dos soldados escondido do imperador. E ele foi descoberto e foi preso. Só que enquanto ele estava aguardando a sua sentença, ele começou a receber flores e cartas de jovens dizendo que ainda acreditavam no amor, porque esses jovens consideravam ele um símbolo de esperança, porque ele tinha sacrificado a vida dele em nome do amor. Santo Valentim, Valentine's Day foi o dia de Valentim, o qual justamente foi o dia de falecimento dele, que justamente era na mesma data da celebração de Lupérculos, da festa de Lupercalia, por exemplo, podemos dizer assim. E aí, com toda a história do comércio, essa mesma festa chegou até o Brasil nos dias de hoje. E é por isso que eu recomendo que você assista o vídeo da Aline lá no canal dela, porque aí você entende perfeitamente essa história. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui são coisas que nós não enxergamos. Coisas que o Criador abomina extremamente na Bíblia, como por exemplo a adoração e celebração a cultos a deuses pagãos, e que muitas vezes as pessoas, sem perceber, acabam participando por conta de algo subliminar espiritual por pessoas que tinham uma má intenção dentro do coração, acabaram fazendo.
e assim, por falta de conhecimento, o povo do Criador vai perecendo cada vez mais. Muitas vezes as pessoas falam, mas o catolicismo romano tentou apagar essas datas. Se eles quisessem apagar, eles teriam apagado e nada mais seria celebrado, pelo menos nesses dias, com intenções parecidas. Se a gente lê as próprias escrituras, nós vemos aí que as coisas boas, as coisas do Criador, não se misturam com as coisas ruins, ou seja, a luz não se mistura com as trevas. Na verdade, algo do Criador jamais poderia se unificar com o paganismo. Essa é a mensagem que eu quero passar para vocês aqui em mais uma dessas datas. O vídeo é postado no dia de hoje. Eu peço que vocês reflitam aí, extraiam para vocês o que é bom, e se vocês não gostarem também da mensagem, é lógico que vocês podem descartar. Essa é apenas a minha opinião, e eu acho que pelo menos isso é muito válido, pois quando eu comecei a enxergar todas essas coisas há anos atrás, eu comecei a observar que, na verdade, isso não era bom, pelo menos para o meu espiritual, para a minha vida espiritual e até mesmo para a minha aproximação junto ao Espírito do Criador, se é que vocês acreditam nessas coisas. Pelo menos eu acredito, e eu sei que tem bastante gente que acompanha os meus vídeos aqui que acreditam também. Então, eu peço que você passe essa mensagem para frente, pois muita gente não sabe a respeito dessa história. Peço que você compartilhe aí com seus familiares esses vídeos. Eu sei que muita gente não gosta também de ouvir isso, não gosta de ouvir uma certa destruição nas datas que as pessoas já estão acostumadas a comemorar, mas a verdade, ela às vezes dói um pouco, às vezes machuca, mas ela é muito melhor do que viver no engano. Valeu, pessoal! Se você for novo aqui nesse canal, peço que você inscreva-se, me ajude mais uma vez, eu peço no compartilhamento da mensagem, ative o sininho, ative as notificações, pois em breve estaremos sempre postando vídeos com conteúdo de informação muito bom, para que você possa refletir diferente do que a própria mídia nos mostra aí convencionalmente. Valeu e um grande abraço a todos.